Fala, senhores, fala, senhoras. Professor Fernando aqui para mais uma aula de computação em nuvem. E nesta aula é a nossa parte 2 e a nossa última parte do estudo da computação em nuvem. Na aula passada, na parte um, eu expliquei para vocês os conceitos de computação em nuvem, a sua definição, onde você pode encontrar os exemplos práticos da computação em nuvem. Expliquei para vocês também os tipos de nuvem, né? Se as nuvens, a nuvem que a gente entendeu como a IaaS, a PaaS e a SaaS. Trouxe exemplos para vocês e trabalhamos aí algumas questões. Na parte 2, nós estudaremos aí formas de implementação e também estudaremos as suas características, beleza? Então, para começarmos a estudar, eu quero explicar para os senhores o que é implementação da nuvem, formas de implementação. Eu já quero deixar claro, turma, que formas de implementação é a maneira em que a nuvem ela será criada, é a forma em que eu vou criar a nuvem, que eu vou instalar a nuvem. Nós vimos que a NIST, que é aquele órgãozinho lá que cria os padrões americanos, né, lá dos Estados Unidos, nós vimos que a NIST, ela criou, ela definiu 4 formas de implementação. Vamos estudar aqui essas 4 a partir de agora. A primeira forma de implementação é a nuvem chamada de nuvem pública. Eu vou colocar aqui, turma, o nome das 4 formas de implementação e aí eu venho explicando uma por uma com vocês. Nós temos a nuvem pública, nós teremos aqui a nuvem privada, nuvem pública, nuvem privada. A terceira forma de implementação é a nuvem chamada de híbrida. Nuvem pública, privada, híbrida. E a última, que eu vou colocar ao lado aqui, será a nuvem comunitária. Nuvem comunitária. Beleza? 4 formas de implementação e vamos ver aqui uma por uma com calma. Me permitam dar um zoom e começar a falar da nuvem pública. Pessoal, se você não estudou, você vai estudar possivelmente ainda um assunto que é chamado de redes. Lá em redes, você estuda conceitos como ambiente de rede, que é a nossa internet e a nossa intranet. E também, se você estudou mais um pouquinho, você ia aprender o que é a extranet, beleza? Lá, nós aprendemos que a internet, ela tem 2 características principais. Ela é pública e ela é aberta. E eu sempre falo que quando a internet ela é pública, o fato dela ser pública, na verdade, é porque ela não tem um dono, beleza? Ela não tem um dono e ela ser aberta porque todo mundo tem acesso. Vamos pensar em uma nuvem pública? Quando eu falo que é a nuvem pública, você vai associar com o quê, Fernando? Da mesma ideia da internet lá. A nuvem pública é uma nuvem em que todas as pessoas têm acesso. Não é um grupo restrito, não é uma pessoa específica, não é uma instituição específica. Então, a nuvem pública, a primeira característica que nós vamos anotar aqui, é uma nuvem na qual todos, todos têm acesso. Pode aparecer também assim, ó, turma. Todos têm acesso, ou pode aparecer esse termo aqui, ó, acesso geral. Acesso geral. Então, o que é o fato da nuvem ela ser classificada como pública? É uma nuvem na qual todas as pessoas têm acesso. Lógico que contanto que você efetue seu pagamento, porque eu já falei em aulas passadas que nuvem é um serviço pago, não é um serviço gratuito, beleza? A outra característica que você vai anotar aí sobre computação em nuvem é, além dela ser pública, porque é que todos têm acesso nessa característica, você vai colocar que a infraestrutura daquela nuvem não é do usuário, ou seja, aquela infraestrutura é de uma outra pessoa, é do provedor de nuvem. Nós vamos colocar assim, ó, que a infraestrutura de terceiros. Então, se eu contrato um serviço de nuvem de uma pessoa que montou, criou uma nuvem e está fornecendo aquele serviço, aquela infraestrutura não é de Fernando. Aquela infraestrutura é do provedor de nuvem. Aquela infraestrutura, olha só, ela é de terceiros, beleza? Então,
São essas duas características que vocês irão gravar. Nuvem pública tem acesso geral, todos têm acesso, e nuvem pública a infraestrutura de terceiros. Pessoal, quando a gente fala de infraestrutura, eu quero que você associe com aqueles data centers, né, aquele servidor, toda aquela parte de maquinário que você possivelmente deve conhecer. Se você nunca viu, você deve ter visto em filme, algo assim do tipo. Então, quando a gente fala de infraestrutura, eu estou falando daquilo ali, beleza? Aquela infraestrutura, no meu caso, que eu contrato serviço de uma empresa que fornece o serviço de computação em nuvem, ela não é minha, ela é daquela empresa, beleza? Então, eu estou utilizando nesse momento uma nuvem que é pública. Além do mais, não é só eu que acesso, várias pessoas podem acessar contanto que elas paguem, né? Vocês fazem um pagamento e o cara vai estar acessando lá normalmente, beleza? Então, turma, primeira característica aí, primeira forma de implementação, nuvem pública. Se você pegou o que é uma nuvem pública, a nuvem privada aqui, ela vai sair tranquilamente. Se a nuvem pública, o acesso é geral, ó, todos têm acesso. A nuvem privada é o que então, turma? Acesso restrito, né? Vamos colocar aqui. Acesso restrito. Porque neste caso, quem vai ter acesso a essa nuvem são pessoas de determinado grupo. Não é qualquer pessoa que tem acesso a essa nuvem. É um determinado grupo específico que faz acesso àquela nuvem, beleza? Turma, e aí? Se na nuvem pública a infraestrutura é de terceiros, na nuvem pública, na nuvem privada é o contrário. Na nuvem privada, a infraestrutura é minha. É infraestrutura própria. Infraestrutura própria. É uma infraestrutura própria. Show? Então, na nuvem privada, ela é uma nuvem que tem um cara que é o dono dela. Então, por exemplo, eu estou utilizando o serviço de nuvem do Google, um exemplo. Só que aí agora eu quero criar uma nuvem de Fernando, a nuvem é minha. Se a nuvem é minha, o acesso vai ser o quê? Restrito a quem? A Fernando ou as pessoas que eu quiser que eles possam utilizar esse serviço. Beleza? E aquela infraestrutura agora não é de outra pessoa, aquela infraestrutura é minha, é própria, está na minha casa, está na minha empresa. Conseguiram compreender? Então, essa é a diferença aí de nuvem pública para a nuvem privada. Se vocês também conseguiram pegar, turma, o que é uma nuvem pública e uma nuvem privada, possivelmente você indo pela desidência da palavra, você vai saber o que é uma nuvem híbrida. O que é aquela nuvem híbrida, Fernanda? É aquela nuvem que ela vai ser uma junção aqui de uma nuvem privada. Ela é a junção da nuvem privada com a nuvem pública. É a junção das duas nuvens. Fernando, como é que funcionaria isso? Turma, eu mostrei aqui duas características da pública e duas características da privada. O que é que o cara pode fazer? Ele pode pegar uma nuvem e colocar acesso geral, que é uma característica pública, com a infraestrutura própria, que é uma característica privada. Ele pode estar fazendo aí essa junção. Lembre que a híbrida, para ser classificada como híbrida, ela tem que ter uma característica pública e uma privada. Pelo menos, né? Pelo menos uma. Pode ter várias. Mas lembre que tem que sempre ser a junção das duas. E aí vem o bizu. 90% das nuvens, 90% das nuvens, talvez mundial, de forma mundial, são nuvens híbridas. Porque tem coisa que a privada ela vai te ajudar, tem coisa que a pública ela vai te ajudar. E quando você tem a híbrida, você tem as características da maneira que você quer. Sacaram? Aqui em Feira de Santana tem um, um, um laboratório bem conhecido. Ele tem vários. Essa empresa tem vários laboratórios aqui na Bahia. E aí tem um colega meu que ele é engenheiro de rede. E ele me disse que essa empresa, que ele presta serviço, que ele trabalha na empresa, na verdade, ele é responsável pela nuvem dela. E aí o serviço de nuvem dela, ele me disse que ela é híbrida. E aí ele falou que, olha como é que ela é híbrida, ó, como é que funciona. Ela é assim, ó. Ele pega uma característica de infraestrutura. Não, desculpa. Ele bota assim, ó. Não, deixa eu lembrar. Acesso geral, eu lembrei agora. Ele pegou o acesso restrito, porque aquele acesso era só da empresa. Então, ó, uma característica privada, acesso restrito. E a infraestrutura que ela usou não é dela, ó. Não foi uma infraestrutura própria, ela aluga de uma outra pessoa. Então, o que foi que ele fez? Aquela nuvem, o acesso é restrito, privada.
E ele pegou a infraestrutura de uma outra pessoa pública. Peguei duas características, uma privada e uma pública, eu formei uma nuvem híbrida. Beleza? E a última nuvem aqui, turma, é a nuvem comunitária. Que é a nuvem comunitária, você vai lembrar dessa frase aqui, ó. É uma nuvem compartilhada. É uma nuvem compartilhada. Só que esse compartilhamento dessa nuvem, turma, não é para qualquer pessoa. Esse compartilhamento dessa nuvem tem que ser o quê? As empresas, as pessoas que compartilham essa nuvem, ela deve ter o quê? Interesses em comum. Interesses em comum. Então, turma, para ser uma nuvem comunitária, deve haver um interesse em comum. Vou dar um exemplo bem prático. Imagine que eu sou empresário, tenho uma empresa, tenho um cursinho. E aí, esse meu cursinho, ele precisa de uma nuvem. Vou lá e criei, beleza? Criei aquela nuvem privada. Só que eu tenho mais duas empresas, aquelas outras duas empresas também precisam daquela nuvem. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma nuvem, criar uma nuvem para cada empresa, no caso, três nuvens, ou eu pego uma nuvem só e compartilho com as minhas três empresas. Eu pego uma nuvem só e compartilho com minhas três empresas, que é o que faz mais sentido, né? Então, não é simplesmente pegar a nuvem e compartilhar. Você tem que compartilhar, mas esse compartilhamento, eles devem ter o quê? Interesses em comum, sempre. Beleza? Então, turma, tá aí, ó, as formas de implementação, 4 formas de implementação bem tranquila, como eu já havia dito para vocês. E agora, quero falar aqui agora com vocês sobre as características. Eu falei com vocês que as características eram 5, e eu quero trazer aqui as 5 características para vocês. A primeira característica é chamada de amplo acesso à rede. Amplo acesso à rede. Fernando, o que é que seria esse amplo acesso à rede? Turma, hoje pode parecer até meio que óbvio, mas se você parar para pensar, há 20 anos atrás, nós não tínhamos as tecnologias que nós temos hoje, lógico, né? Então, quando eu falo que a nuvem ela tem um amplo acesso à rede, eu estou falando que ela é um sistema multiplataforma. Fernando, o que seria esse sistema multiplataforma? Pessoal, se você quiser acessar o serviço de nuvem do seu celular, você pode. Do seu computador, você pode. Do seu notebook, do seu tablet, de qualquer dispositivo, olha só, de qualquer o quê? Plataforma. De qualquer plataforma. Então, você ter um amplo acesso à rede significa a variedade que você tem para poder acessar aquele sistema. E não especificamente você acessa a nuvem só de um tipo de dispositivo. Eu estou falando isso porque anteriormente era assim, mas a gente evoluiu, a tecnologia evoluiu e a gente sabe que não é assim que funciona, beleza? Então, a primeira característica é amplo acesso à rede. Segunda característica, número 2, é os serviços mensurados. Serviços mensurados. Pessoal, eu gosto de trazer essa definição, gosto de fazer a associação do serviço de nuvem do seguinte, ó. O que seria um serviço mensurado, Fernando? Você só consome aquilo que você contrata. Vou colocar aqui, ó. Consome o que? Você só consome o que contrata. Pessoal, o que quer dizer com isso? Se você contratou, se você contratou 1 TB de armazenamento no Google Drive, você tem direito a 1 TB. Fernando, não vou usar 1 TB, usei 500 MB. Não importa. Está separado para você, ó. Foi mensurado para você, está separado para você 1 TB de armazenamento. O Google chegou lá, a Google chegou lá em um servidor que ela tem, em um de vários servidores que ela tem, separou um pedaço aqui, ó, para você. Esse pedaço aqui é seu, ó. Observe que ela separou, ela mensurou um pedaço para você. Mas olha o tamanho desse servidor, ainda tem outros pedaços.
Então você não vai consumir tudo isso aqui, ó, turma. Você só consumiu o quê? O que foi mensurado. Ou seja, você só consumiu aquilo que está no seu contrato, beleza? Caso você queira aumentar o seu contrato, você pode. Mas serviço mensurado é isso. Você só consome aquilo que você contrata, beleza? O terceiro, a terceira característica, talvez é a que eu falaria, é a que eu diria ser campeã de prova, que é a elasticidade. Elasticidade. Fernando, o que é que seria elasticidade? Pessoal, o que é um elástico? O que é que o elástico faz? Ele tem a capacidade de quê? De deformar e voltar para o seu estado original, não é isso? Ele aumenta, ele diminui. Então, a elasticidade é a capacidade de o quê? De aumentar, vamos anotar? Aumentar barra diminuir, aumentar barra diminuir os recursos. Você vai aumentar ou diminuir conforme a sua necessidade, beleza? Fernando, você me disse aqui agora que se eu chegar aqui e contrato 1 TB de armazenamento, eu tenho direito a 1 TB, mas se eu quiser aumentar, ó, se eu quiser chegar aqui e solicitar para aumentar mais um pouquinho, eu posso? Pode. Ó, foi o que eu fiz aqui, eu aumentei. Pô, eu aumentei mais um pouco de armazenamento, não quero mais. Você não pega mais, você devolve, né? Você tira do seu contrato. Então, elasticidade é isso. É aquela capacidade que você tem de aumentar os recursos ou diminuir conforme a sua necessidade. O quarto aqui, turma, que eu vou colocar para vocês, o quarto aqui seria o quê? Agrupamento. Agrupamento de recursos. Agrupamento de recursos. Pode aparecer também com o nome assim, ó. Pool, que é de piscina, né? Pool de recursos. O que é que seria isso? É a grande quantidade, vou colocar aqui, ó, grande quantidade, grande quantidade de recursos, grande quantidade de recursos disponíveis. Grande quantidade de recursos disponíveis. Pessoal, eu dei um exemplo aqui, vou pegar aquele meu desenho que já está aqui feito. Eu falei aqui que, por exemplo, a Google chega nesse servidor e separa lá aquilo que você solicitou. Mas será que a Google ela só tem esse servidor para poder atender a demanda mundial? Lógico que não, né? Ela tem esse servidor e vai ter mais trocentos desse aí. Então isso significa o quê? O agrupamento de recursos, a grande quantidade de recursos que você tem disponíveis para poder atender aí o seu serviço de computação em nuvem. E o quinto e último aqui, turma, o quinto e último é o nosso autosserviço. Auto, autosser, autosserviço sob demanda. Autosserviço sob demanda. O que é o autosserviço? O próprio usuário, vou botar aqui, né? Ajustes feito, aplicado, né? Pelo próprio usuário. Pelo próprio usuário. Quer dizer que, observe, turma, que uma característica está associada à outra. Eu falei que a elasticidade é a capacidade de aumentar e diminuir os recursos. E quem é que faz esse aumento ou essa diminuição do recurso? É você mesmo, ó. É o próprio usuário. O cara, ele mesmo vai lá e seleciona aquela quantidade de serviço que ele quer. Ele aumenta ou ele diminui conforme a sua demanda. Então, se é o usuário mesmo que aplica essa mudança aí, o nome disso é chamado de autosserviço sob demanda, beleza? Pessoal, tá aí nossas 5 características. Vamos bater essas questões aqui agora para a gente poder ver como é que isso aparece em prova. Vamos lá, né? Nuvem pública, ó, nuvem pública é aquela em que os recursos computacionais dedicados a determinada organização estão isolados, ó, isolados daqueles utilizados para outra empresa. Pessoal, quem tem os recursos isolados, quem tem os recursos computacionais isolados não é a nuvem pública. Isso aqui
Quem é isolado de outras pessoas é a nuvem privada, né? Isso aqui não é nuvem pública. Isso aqui não é nuvem pública. Quem tem os serviços isolados de outras pessoas é a nuvem privada. Logo, o gabarito aí está o quê? Errado. Beleza? Modelo de implementação da nuvem, da computação em nuvem, em que a infraestrutura é, vamos grifar? Ela é o quê? Operada e normalmente gerenciada pela própria organização. A organização, eu sou a organização. Eu opero e eu gerencio aquela nuvem. Se aquela nuvem é operada e gerenciada por mim, a infraestrutura é minha. Se a infraestrutura é minha, aquela nuvem é uma nuvem o quê? Privada, beleza? Se fosse operada por uma outra pessoa, né, por uma empresa que eu estou pagando, estou utilizando, seria uma nuvem aí do tipo pública. Não é o caso da questão. O caso da questão é a nuvem privada, beleza? Na computação em nuvem, a elasticidade, lembra que eu falei da elasticidade? Refere-se à capacidade de dimensionar a infraestrutura de um sistema de acordo com a demanda. O que seria esse dimensionar, Fernando? Ó, dimensionar é dar dimensão. Ou seja, seria a capacidade de você aumentar os recursos ou diminuir conforme a sua demanda, e sempre em tempo real. Isso é a característica da elasticidade, tá certo. Como nós vimos, né? Que é a capacidade de aumentar ou diminuir os recursos conforme a sua necessidade. A característica essencial da computação em nuvem, denominada amplo acesso à rede, diz respeito à capacidade de fornecer recursos computacionais que podem ser rapidamente ajustados em quantidade, aumentando ou diminuindo conforme a demanda do usuário. Galera, amplo acesso à rede, nós vimos que é o sistema multiplataforma. Multiplataforma. A capacidade de você aumentar ou diminuir os recursos conforme a sua necessidade, o nome disso a gente já viu que é elasticidade. Beleza? Gabarito aí errado. Vamos para mais uma. São características essenciais da computação em nuvem, exceto. Vamos procurar a errada. Letra A. Autoatendimento sob demanda é positivo, nós vimos. Amplo acesso à rede, nós vimos, ok. Elasticidade, ok. Serviços mensurados, também ok. Letra L botou que é o SaaS, software como serviço. Software como serviço, ele está dentro da computação em nuvem, porém ele não é uma característica. A questão está me solicitando uma característica. O serviço SaaS, ele é considerado um tipo de nuvem. Então a letra E, o gabarito está errado. Galera, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido e gostado dessa aula. Aguardo os senhores aí para as cenas dos próximos capítulos. Valeu, tamo junto e até a próxima.